Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma vídeo revisão e hoje nós vamos falar sobre o tecido sanguíneo. Muita gente se espanta quando ouve dizer que o sangue é um tecido. Realmente, quando se constata que o sangue é composto de células e fragmentos de células e de material intercelular, fica-se convencido de que ele seja um tecido, embora com características muito particulares. O sangue é um tipo de tecido formado por uma parte líquida, plasma, com aproximadamente 60% do volume, e elementos figurados, que são células e fragmentos de células. Então, o plasma contém 92% de água, e os 8% restantes são constituídos de várias substâncias, como açúcares, gorduras, proteínas, sais, O2, CO2, hormônios, vitaminas e excreções, como a ureia e a amônia. Dentre as proteínas do plasma sanguíneo, uma delas é chamada de fibrogênio e é de grande importância na coagulação do sangue. Temos alguns elementos figurados no sangue. São eles a hemácia, ou o glóbulo vermelho. A função é o transporte de gases respiratórios. Sua origem é na medula. Temos os leucócitos, ou glóbulos brancos. Sua função é a defesa geral do organismo. Origem no baço, glândulos linfáticos e medula óssea. Temos a plaqueta. Sua função é a coagulação e sua origem é na medula óssea. Então, as hemácias são células sanguíneas que contêm um pigmento vermelho chamado hemoglobina. Também são chamados de eritrócitos. Érito, vermelho, cito, célula, ou glóbulos vermelhos. As hemácias recolhem o oxigênio nos pulmões e os transportam para todo o corpo. À medida que vão distribuindo o oxigênio, recolhem o gás carbônico e o transportam para os pulmões, onde será eliminado. A diminuição da quantidade normais de hemácias provoca uma enfermidade chamada anemia, que altera o funcionamento do organismo. Temos também os leucócitos. Os leucócitos são células que não têm pigmentos, são incolores e por isso são chamados leucócitos. Leuco, branco, cito, célula, ou glóbulos brancos. Os leucócitos podem ser de vários tipos e são produzidos na medula óssea, nos glândulos linfáticos e no baço. Eles combatem os micro-organismos e qualquer outro corpo estranho que invada nosso organismo. Dentro dos leucócitos, nós podemos dividi-los em dois subgrupos: os leucócitos granulosos e os leucócitos agranulosos. Os leucócitos granulosos são neutrófilos, núcleo com 3 lóbulos geralmente, que fagocitam micro-organismos invasores e partículas estranhas. São os leucócitos mais abundantes. Temos também os eosinófilos, que também são chamados de acidofilos. O núcleo geralmente se apresenta com 2 lóbulos, graças principalmente a substâncias tóxicas liberadas por seus glândulos, são capazes de combater parasitas de maiores tamanhos, tais como vermes. Além disso, liberam anti-histamínicos, evitando a manifestação de processos alérgicos. Temos também, por último e não menos importante, os basófilos, que possuem núcleo disforme e seus grânulos se apresentam maiores em relação aos das 2 células já citadas, geralmente mascarando seu núcleo. Ele é responsável pela liberação de heparina, um anticoagulante, e de histamina, substância que proporciona maior eficiência na resposta dos anticorpos e neutrófilos a infecções, sendo também responsável pela manifestação dos sintomas típicos da alergia, como vermelhidão e coriza. Os leucócitos agranulócitos são 2, os monócitos e os linfócitos. Os monócitos possuem também tamanho maior que as demais células e apresentam um núcleo com formato semelhante ao de uma ferradura. Ficam por pouco tempo na corrente sanguínea, migram para tecidos específicos como o baço, pulmão, fígado e encéfalo, e lá transformam-se em células denominadas macrófagos, bastante eficientes no processo fagocitário de agentes invasores, células mortas e demais resíduos. No tecido ósseo,
os monócitos formam osteoclastos, mas isso é para a próxima aula. E os linfócitos são células responsáveis pela defesa do corpo. Possuem um núcleo muito grande, quase ocupam todo o seu espaço. Podem ser de dois tipos, linfócitos T ou B. Estes produzem anticorpos capazes de reconhecer e combater substâncias estranhas e micro-organismos invasores. Já os linfócitos T atacam e destroem células anormais, como aquelas que infectam por vírus ou cancerosas. Temos também as plaquetas, também chamadas de trombócitos. As plaquetas são fragmentos citoplasmáticos que compõem menos de 1% do sangue. Elas são muito importantes no que diz respeito ao processo de coagulação sanguínea, tanto na prevenção quanto na interrupção desses eventos. Por exemplo, em um ferimento, elas se direcionam ao vaso sanguíneo rompido e formam um tampão, e também proporcionam a atuação de substâncias que auxiliam nesse processo. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa vídeo revisão de tecido sanguíneo.